Fala, torcedor, aqui é o 12º jogador e chegamos para análise da terceira partida da nossa seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 e como tá na thumb, no título, né, e também na nossa TV aqui atrás, foi uma vitória convincente, uma vitória pro torcedor dar aquela acalmada, o torcedor que não estava tão acreditando, né, nesse elenco, que estava mais desacreditado, que imaginava que essa seleção não tinha condições de chegar até no mata-mata, né? Eu vi muita gente antes da Copa dizendo que o Brasil cairia na fase de grupos, né? Que o Brasil era um time catado em campo. Eu sei que os primeiros jogos, né? Principalmente a estreia contra o Marrocos, foi um pouco assustadora para todo mundo. Mas, porém, entretanto, todavia, o Brasil está evoluindo, né? A gente viu um Brasil, obviamente, enfrentando uma seleção muito fraca na segunda rodada, mas conseguindo vencer bem o Haiti. E agora a gente vê o Brasil vencer muito tranquilo a equipe da Escócia, mas a gente já vai falar, né, de tudo o que aconteceu nessa partida. Antes, é claro, eu quero pedir encarecidamente a todos vocês que se inscrevam aqui no nosso canal, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, hypem esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer o meu trabalho e assim a gente formar uma comunidade muito bacana por aqui. E é claro que você também não se esqueça de seguir o 12º jogador tanto no TikTok quanto no Instagram, que estão aparecendo aqui embaixo nesse exato momento, para você ficar 100% por dentro de tudo que acontece na Copa do Mundo, com a nossa seleção brasileira e também no mundo do futebol. Fechou, família? Mas vamos lá, né? Vamos falar dessa terceira rodada. Uma rodada, cara, que se resume ao que eu disse, ao que está escrito no título, na thumb, aqui na TV atrás. Foi uma vitória que convenceu. Eu acho que foi uma seleção brasileira que dessa vez mostrou algo. Não é, obviamente, um primor tático, um primor técnico, não é o Brasil perfeito, nós vamos ser hexa, nós vamos ser campeões. Não, não acho isso. Não vou iludir vocês aqui de forma alguma. Eu acho que o Brasil fez um jogo coeso e um jogo interessante. E um jogo que mostrou, mais uma vez, que a nossa seleção não é horrorosa. Que a nossa seleção sim tem as suas fragilidades, que a nossa seleção sim tem alguns problemas a serem solucionados, mas é uma seleção com condições, é uma seleção que tem jogadores tecnicamente bons. E aqui, obviamente, a gente tem que citar a Copa do Vinícius Júnior até então é uma Copa, né, esplendorosa. A Copa do Mundo do Vinícius Júnior ela é incrível. São assim os melhores jogos do Vinícius Júnior com a camisa da seleção brasileira, assim, desde que ele surgiu para o mundo do futebol. Eu acho que nem nas categorias de base da seleção brasileira o Vinícius foi tão crucial, foi tão importante, que eu acho que o torcedor brasileiro precisava disso, né? Muita gente falava, pô, em quem que a gente vai se apoiar? O Neymar, que seria nessa referência técnica, vive um momento muito difícil, muito turbulento, muito complicado na carreira, e o Vinícius sempre que ia para a seleção não dava, sabe? Não ia. O Vinícius sempre falhava, o Vinícius era sempre muito criticado, e eu acho que justamente sempre foi um jogador que a gente criava muita expectativa, tinha muita expectativa, e quando vinha para os jogos não ia bem, pisava na bola, todas as jogadas do lado esquerdo ele acabava perdendo pro defensor, então era um Vini que não conseguia ser o Vinícius do Real Madrid. Só que agora, né, desde os confrontos amistosos antes da Copa, o Vini mostrou uma evolução. E na Copa do Mundo são 3 jogos muito bons. Contra o Marrocos, foi um dos poucos que se salvou, foi o cara que chamou a responsabilidade e fez o gol de empate. Contra o Haiti, fez uma partidaça, para mim, muito merecido, o melhor em campo, apesar de 2 gols do Matheus Cunha, ele foi extremamente crucial para a vitória do Brasil. E hoje, cara, o Vinícius jogou uma barbaridade, né? Assim, uma barbaridade. Foi um dos caras que mais correu em campo. No final do jogo tava assim morto, tava cansadérrimo, né? Foi um cara que ajudou muito na pressão e um cara que tá sendo decisivo. Tá sendo extremamente decisivo, fez 3 gols hoje, a gente vai falar assim daqui a pouco do gol anulado, mas assim, um cara surreal e que começa a Copa no estilo que a gente precisava. Um cara que chamasse a responsabilidade, um cara que falasse toque em mim que eu vou resolver, se a bola chegar eu vou meter caixa, e é isso. Tá brigando pela artilharia da Copa, cara. São aí 3 jogos de Copa do Mundo e 4 gols marcados para Vinícius Júnior. Poderia ser 5 gols e tá empatado na artilharia com o Messi nesse exato momento. Mas tá ali, cara. Tem os mesmos 4 gols do Mbappé, tem os mesmos 4 gols do Haaland e tá 1 gol do Lionel Messi.
Então não dá pra gente descartar esse começo de Copa fenomenal do Vinícius Júnior, e era tudo que a gente precisava, de um cara que voltasse a resolver. É um cara que tem muito nível para resolver, mas não conseguia, não dava liga na seleção brasileira. Porém, esse início de Copa do Vinícius é avassalador, é um início de Copa que eu acho que nenhum brasileiro esperava, mas é um início de Copa que a gente agradece muito ao Vini, que tá jogando muita bola. Mas, cara, o Brasil como um todo hoje acho que foi muito coeso, né? A escalação do Ancelotti muito parecida com a escalação do jogo anterior. A única mudança, né, o Rafinha, que se lesionou, não sei se está fora da Copa, né, mas parece que é uma lesão um pouquinho grave, talvez volte só mais para frente, né, caso o Brasil ainda esteja vivo na competição, porque a gente vai ter um mata-mata daqui para frente. Mas entrou o Ryan, e por mais que o Ryan tenha tocado pouco na bola, eu acho que o Brasil concentrou muito as jogadas do lado esquerdo pelo momento do Vinícius, né, por essa Copa esplendorosa que o Vinícius vem fazendo. Eu acho que quando o Ryan foi acionado ele foi bem. Ele tentou uma finalização de fora da área que passou nem tão longe, mas também nem tão perto, uma finalização interessante. Depois ele acabou, né, quase fazendo um golaço, né? Que ele chapela o Robertson. Inclusive, eu acho que é passe do Vini, né? Ele chapela o Robertson, bate de direito, o goleiro da Escócia defende com a pontinha da mão esquerda, assim, seria um golaço do Ryan. Então, eu acho que nos poucos momentos que ele foi acionado, muito por conta desse foco do Brasil em jogar lá pelo lado esquerdo, ele foi bem. Acho que ele, inclusive, mostrou mais do que o próprio Rafinha. Acho que o Rafinha nos 2 primeiros jogos ficou devendo, principalmente contra Marrocos. Contra o Haiti também, por conta dos gols perdidos. Mas, assim, cara, eu acho que o Ryan mostrou que tem condições de ser titular. Sei que muita gente fala, pô, e o Luiz Henrique? Eu acho que o Luiz Henrique ele tem um problema sério, que é o cara que vai muito bem vindo do banco e quando ganha titularidade ele vai mal. Então eu gostei da escolha do Ryan. Eu acho que foi uma escolha assertiva, porque é um cara que tem muito potencial, tão quanto também o Luiz Henrique, e é um cara que, quando entrou, foi bem também, como o Luiz Henrique, mas precisava ser testado de titular. Como o Luiz Henrique já foi testado de titular em outros momentos do ciclo e não tinha correspondido, eu acho que foi uma escolha assertiva assim do Carlo Ancelotti a entrada do Ryan, que para mim fez um jogo interessante. Por mais que tocou pouco na bola, foi pouco participativo, mas eu acho que é uma questão do Brasil, uma questão da seleção brasileira, de focar muito o jogo no Vini, para mim é justo. Eu vi uma galera aí reclamando, pô, o Brasil foca muito o jogo da esquerda, vai ser facilmente marcado quando pegar seleções mais fortes. Tudo bem, quando pegar seleções mais fortes, vai ter que dar uma invertida, vai ter que não jogar só com o Vini. Mas vamos ser sinceros, quando você tem um jogador que está decidindo, um cara que tem um nível técnico assim de altíssima qualidade, um cara que já foi the best da FIFA e teve uma bola de ouro afanada, né, aquela bola de ouro que foi entregada para o Rodri, e é um cara que deita e rola no Real Madrid, que tem temporadas brutais na La Liga e na Champions League há muito tempo, né, que não rendia na seleção e tá rendendo, tu vai ter que tocar no cara. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas tu vai ter que tocar no cara, porque é o cara que tá decidindo. É o cara que tá saindo na cara do gol e não tá desperdiçando. Tudo bem, teve ali um lance, acho que foi já no segundo tempo, né? Que ele acaba batendo o goleiro da Escócia defende, mas o Vini perdeu um gol, cara. O Vini perdeu um gol no jogo, sabe? Todas as outras vezes que ele saiu na cara do gol, ele marcou. Ele marcou 3 gols, um deles anulado, inclusive já vou chegar nesse assunto. Então assim, cara, a bola vai passar pelo pé do Vini, do mesmo jeito que ela passa pelo pé do Mbappé, do mesmo jeito que os 5 gols da Argentina na Copa do Mundo são do Messi. Então sim, a bola vai passar muito pro Vinícius Júnior. E eu acho que tem que passar. Claro, tem ali que alternar de lado, tem que colocar o lado direito mais no jogo, porque senão vai ser facilmente marcado. Isso eu concordo. Mas eu discordo de que, pô, tem que parar de passar um pouco pro Vini. Não. O cara tá confiante, o cara tá num momento bom, tá vivendo e fazendo uma Copa esplendorosa, toca nele e deixa que ele resolver. Ele tá resolvendo. A partir do momento que você tocar nele e ele parar de resolver, aí a gente vai buscar outra alternativa. Mas você tá tocando e o cara tá resolvendo, então, meu amigo, vai ser difícil de você não tocar. Outro ponto crucial, a ótima partida do Bruno Guimarães. Não só pelas 2 assistências, mas pela intensidade no meio de campo, a ajuda ofensiva e defensiva, muito mais calmo para tocar a bola, errando muito menos, tá? Uma baita partida, o Bruno Guimarães, acho que junto com o Vinícius Júnior é o jogador que tem sido mais regular nessa Copa, é o cara que fez um primeiro jogo errando muito no primeiro tempo, mas depois se equilibrou, fez um segundo tempo interessante, talvez um dos melhores em campo, só perdendo para o Vini. Depois contra o Haiti foi muito bem, né? Já tinha ido, inclusive, muito bem, acho que é um dos jogadores que mais cresceu desde a chegada do Carlo Ancelotti, e nesse jogo fez uma partidaça, um grande jogo.
Outro que evoluiu é o Lucas Paquetá. Não gosto, já disse aqui várias vezes, acho que é um jogador abaixo do nível, é um jogador que para mim não deveria ser titular da seleção, mas é o cara que tem essa característica, né, que é o de ser esse armador, né, mas é aquele armador que também ajuda na marcação. Eu acho que por isso que o Paquetá tem ganho muito espaço, porque é um cara que tem ajudado muito o Douglas Santos na recomposição, até porque o Vini não volta a marcar, isso já ficou claro nesse esquema do Ancelotti, o Vini não vai voltar a marcar, o Vini não vai ter obrigações defensivas, tá? Então o Vini fica lá na esquerda e quem volta a marcar é o Lucas Paquetá para ajudar o Douglas Santos, e o Vini fica só com essa opção de marcar em cima, né? O Vini é o cara que sai para marcar em cima para fazer aquela pressão defensiva, inclusive essa pressão que gerou ali o primeiro gol do Brasil, uma pressão dele com o Ryan. Então para mim já ficou bem claro que o Vini vai ficar só focado em fazer essa pressão nos zagueiros adversários e quem vai voltar para marcar de fato é o Lucas Paquetá, que tá indo muito bem nessa marcação e tá indo também muito bem lá no ataque. Errou alguns passes hoje, mas deu bons lançamentos. O gol, inclusive, do Vini, que ele acaba desperdiçando, né, numa boa defesa do goleiro escocês, é um baita lançamento do Paquetá entre linhas. Então é um jogador que tem crescido dentro da competição. O Casemiro, na minha visão, ainda fica devendo. Hoje fez uma partida um pouco mais segura, ainda errando muito passe, mas defensivamente já foi importante, ganhou duelos, né, venceu combates no meio de campo, foi importante ali na combatividade no meio de campo, que é o principal ponto do Casemiro nesse primeiro volante. Nunca foi esse cara de muitos passes, mas ele precisa acertar um pouco mais. Eu acho que ele ainda tá errando mais do que o Casemiro que a gente conhece tem que acertar. E para ajudar nessa saída de bola ainda ali da seleção brasileira é importante que o Casemiro comece a acertar mais passes. Eu acho que ele ainda erra muito, mas defensivamente ele foi muito importante hoje. Acho que ajudou pra caramba, tá? E o resto da escalação, cara, o Douglas Santos é o Douglas Santos, o cara que tá aí, o arroz com feijão, né, mais bem feito da história, um cara que ganhou essa posição de lateral esquerdo, nos últimos 2 jogos tem subido mais o ataque e não tem prejudicado, muito pelo contrário, tem sido um lateral muito completo. Um lateral que, obviamente, não ataca tão bem, mas defende com muita seriedade. O cara que faz o arroz com feijão, não tem o que reclamar dele. O Danilo do lado direito, né, com a lesão do Wesley a gente ficou preocupado, o Ibanez foi muito mal na estreia. Eu sei que os duelos do Danilo foram duelos tranquilos, quando o Danilo enfrentar, por exemplo, o Mbappé, enfrentar um jogador de mais velocidade, ele vai sofrer pela idade, né, por ser um jogador com uma idade mais avançada, mas é um cara que tem ali uma qualidade na saída de bola. Eu não teria levado ele para a Copa, acho que o tempo do Danilo já passou na seleção, assim como o Alexandro, mas são caras experientes que o Ancelotti quis ter no grupo, e eu acho que o Danilo vem fazendo uma Copa interessante até aqui. É claro, o nível de enfrentamento dele foi baixo, eu acho que o Douglas Santos mostrou, principalmente no jogo contra Marrocos, né, ali tendo que marcar o Hakimi e o Brahim Dias por aquele lado, que é o cara que vai conseguir ter um bom nível, que vai conseguir entregar um bom nível. Agora, o Danilo não teve um confronto de tão alto nível na lateral direita. Veremos como vai ser quando a gente pegar um time que tem por ali mais qualidade. O Japão tá sem o seu principal jogador ali naquela ala, né, que é o Mitoma, então também vai enfrentar aí um jogador reserva. Veremos como vai ser a atuação do Danilo, mas eu acho que faz uma Copa segura até aqui. Alisson, muito bem hoje, tá? O Alisson foi muito bem hoje. Das bolas que foram no gol, todas ele conseguiu defender. Eu acho que ainda falta ali ele agarrar algumas bolas, né, passar essa segurança de poder agarrar, mas foi bem. Teve uma cabeçada queima-roupa que ele espalma para cima, teve um baita chute mais ou menos ali da entrada da grande área que ele também espalma para lateral e vai muito bem. Acho que tiveram ali 2, 3 chances da Escócia que o Alisson foi requisitado e foi muito bem. Passou aquela segurança do Alisson do Liverpool. É claro, é só um jogo, não é nossa, o Alisson é um monstro, é um dos melhores goleiros do mundo. No Liverpool, de fato, ele é. Na seleção brasileira, ele não conseguiu replicar ainda esse mesmo nível. Veremos como vai ser daqui para frente. Mas hoje gostei do Alisson. E a dupla de zaga hoje foi segura, né? Acho que fez um jogo seguro. Tem que tomar cuidado um pouco nessa bola aérea. Teve um bom cabeceio do McTominay, que foi inclusive uma das defesas do Alisson no jogo, que o Gabriel Magalhães e o Marquinhos adiantam a passada e quem marca o McTominay, o jogador de 1,90, é o Douglas Santos. E aí, obviamente, que o McTominay ganhou no alto. O McTominay tem 1,90, o Douglas Santos tem 1,70. Então não tem como... então acho que falta esse encaixe um pouco na bola aérea. Acho que o Magalhães e o Marquinhos estão indo bem na saída de bola, estão muito menos nervosos do que nos primeiros jogos. Estão ali conseguindo trocar passes com mais tranquilidade, né? Mais de boa, porém essa bola aérea ainda tem sido uma preocupação. Tá, óbvio, nada, nossa, que jogo terrível dos dois, nada disso, mas eu acho que tem sido ainda um ponto de alerta da nossa seleção brasileira.
Mas é o que eu disse desde o começo, é um time que convenceu hoje. É um time que teve a posse de bola, trocou passe com tranquilidade. Eu acho que falta ainda um pouco de velocidade nessa troca de passes. Rodar a bola um pouquinho mais rápido, mas isso é com o tempo, é com o entrosamento, né? E de resto, cara, eu acho que é uma seleção que tem ido muito bem nesse perde-pressiona. Eu acho que quando perde a bola já pressiona rápido, já consegue retomar a posse de bola, se aproveitou, né, dos erros da equipe escocesa para fazer os seus gols. E aí eu vou chegar aqui no gol anulado do Vinícius Júnior. Galera, sinceramente, é muito complicado o gol anulado do Vini. Porque pelo menos, eu vejo um toque do Vinícius Júnior na perna do jogador da Escócia. Ah, Gabriel, esse toque não é para derrubar. Esse toque não pode ser marcado falta. Não tem como marcar falta num lance desse. Tudo bem, a gente fica um pouco refém da câmera. A câmera que foi mostrada é a câmera lenta. A câmera lenta muitas vezes ela faz, né, a gente ter a opinião de que foi falta. E vendo a câmera lenta, para mim não tem como não marcar, tá? Eu sei, a velocidade do jogo é outra, o modo como o jogo é jogado é outro. A velocidade real de uma partida de futebol é outra. Quando você vê um lance em velocidade normal e um lance em câmera lenta, alguns em câmera lenta, na maioria das vezes, na verdade, você vai marcar falta, ou pênalti, ou algo desse tipo. E se você vê na velocidade normal, você não consegue ver aquela falta. Então, eu acho que quando o árbitro teve à disposição o lance em câmera lenta, ele vai dar falta, porque tem o contato do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior dá ali uma encostada com o bico da chuteira, mais ou menos ali na parte da canela do jogador da Escócia. Se esse toque é um fator para desequilibrar, é um fator que deve ser marcada a falta, é muito complicado de dizer, é um lance interpretativo. O árbitro, que para mim foi muito mal na partida, teve um escanteio também que ele inverteu de lado, fez uma partida para mim muito fraca, acabou optando por dar falta. Eu não fico tão revoltado. Tá, eu sei que tem muito brasileiro aí revoltado, que pô, tirou o hat-trick do Vinícius Júnior. Eu não fico tão revoltado, porque para mim houve o toque. Se o toque é ou não faltoso, aí é uma questão de interpretação. O árbitro, infelizmente para nós, interpretou que foi falta. Eu não queria que interpretasse, mas interpretou. Não fiquei tão puto, né? Porque eu acho que não é algo absurdo, algo imarcável. Nossa, uma catástrofe. Eu acho, por exemplo, que o escanteio que ele inverteu de lado é muito mais um problema do que essa falta. Porque essa falta, ela é, vendo o lance em câmera lenta, ela é muito aplicável. Tá? Para dar essa falta em lance de câmera lenta é facinho, né? Como eu disse, uma velocidade do jogo normal talvez não seja, mas em câmera lenta é muito fácil de dar essa falta. Para mim, o escanteio invertido ela é um negócio inacreditável, porque a bola claramente pega no jogador de escocês antes de sair ali numa arrancada do Ryan pelo lado direito. Então, assim, cara, é muito complicado. Tá? É muito complicado. Eu acho que foi uma arbitragem bem fraca, muito sem critério em dados momentos, mas eu não critico a marcação dessa falta. Eu acho que vão ter árbitros que vão marcar, vão ter árbitros que não vão marcar, e é aquela coisa. Quando entra no âmbito interpretativo, a gente fica na mão do árbitro. E o árbitro optou por marcar falta. Tá? No final das contas, a gente não precisou desse gol. É claro que se a gente precisasse, né, seria muito mais discutido. Se sem precisar está sendo discutido, imagine precisando desse gol. Que bom que a gente não precisou, acabou não sendo algo tão prejudicial, tá? Mas é o que eu disse. Tem gente que vai marcar, tem gente que não vai. Na minha visão, vendo ali o lance em câmera lenta junto com o árbitro, eu, se estivesse em campo, também daria falta, porque o Vinícius Júnior toca ao pé do jogador escocês e esse toque dá o desequilíbrio. Pelo menos é isso que eu vi na imagem, tá? Foi isso que eu vi na imagem. Pode ser que eu revendo esse lance de outros jeitos, de outras câmeras, de outros ângulos, eu consiga ter outra opinião. Mas minha opinião de momento é que foi falta. Tá? Essa é a minha opinião de momento. Tá? Provavelmente eu tô remando contra a maré. A maioria da galera vai dizer que não foi. Mas é a minha opinião, tá? Se você tem a opinião contrária, tudo bem. Né? A gente vai debater, a gente pode ver o lance em outro momento juntos e tal, para debater. Mas na minha visão, neste momento, foi falta e foi anulado o gol. Tem gente que vai dar, tem gente que não vai dar. O árbitro deu e eu, como eu disse, se eu fosse o árbitro, eu também daria com a câmera que foi disponibilizada para ele. Fechou, rapaziada? Para não ficar também sem falar desse lance, né? Que foi um dos lances que mais gerou repercussão aí nas mídias. E para finalizar, rapaziada, falar, né? Do grupo da seleção brasileira. Vamos ver aqui. Não, não é esse. Não é esse também. Não é esse, não. É este aqui, né? Grupo da seleção brasileira. Deixa eu dar aquele zoomzinho, como que a gente terminou aqui
a fase de grupos. Opa, calma que eu tô tentando. Opa, complicada essa TV nesses últimos dias, hein, mano? Calma. Opa, quem sabe faz ao vivo, né, galera? Quem sabe faz ao vivo. Tá aí. Assim ficou o grupo da nossa seleção brasileira. O Brasil passou em primeiro colocado, né? Fez 3-0 no Haiti e 3-0 na Escócia, um saldo de mais 6, e por isso está classificando em primeiro e aí enfrenta o segundo colocado do grupo F, que no momento é o Japão, mas provavelmente vai ser Japão ou Suécia. Creio eu que será Japão. Tá um confronto chato, uma equipe está jogando de forma bem organizada, mas ainda acho o Brasil bem favorito sobre a seleção japonesa. Tá? Ah, pode ser que seja Holanda, mas é muito difícil. A Holanda enfrenta a fraquíssima Tunísia na última rodada e deve ganhar sem muitos sustos, tá? Inclusive, esses jogos são todos amanhã. Fechou? Então o Brasil é líder e para mim merecido, tá? Merecido, acho que jogou muito mais que Marrocos contra a Escócia e também fez um jogo muito melhor contra o Haiti do que o Marrocos. O Marrocos fez um jogo bem abaixo contra a seleção do Haiti, mas isso fica pro vídeo do resumo do dia, né, senhoras e senhores? Mas é isso. Eu acho que, como tá na thumb do vídeo, vamos voltar lá para finalizar aqui o vídeo com vocês. A gente pode deixar até aqui no fim de jogo 3-0. Foi uma vitória, né, convincente, uma vitória que acendeu um pouco de alegria no torcedor brasileiro. Eu acho que é uma vitória para o torcedor brasileiro comemorar de fato, passar em primeiro do grupo, ganhar confiança. Eu acho que foi muito importante a vitória de hoje contra a Escócia. E é o que eu disse, não é a seleção perfeita, não joga o futebol 2.0, não é, nossa, que futebol, o Brasil tá, nossa, jogando muita bola. Tipo, como eu tinha expectativa em 2022, por exemplo, que, nossa, o Brasil jogou o melhor futebol da América do Sul, não acho isso. Eu acho que ainda é um time que tem problemas, é um time que sofre um pouco na bola aérea, é um time que ainda erra alguns passes que não podem errar. E é o que eu disse, precisa ter o Vinícius Júnior entrando no jogo, mas precisa também usar esse lado direito do campo. Acho que o Rainha pode ser bem mais utilizado, ou o Luiz Henrique estiver por ali, ou até o Rafinha, caso ele volte de lesão. Tá? Então eu acho que é um time que tá ganhando casca durante a competição, é um time que tá evoluindo jogo a jogo. Acho que o Ancelotti, tendo tempo para treinar, tá conseguindo ajeitar o time de pouco em pouco. Agora vai ter menos tempo, né? O Brasil volta a campo já na segunda-feira, até que tem tempo hábil para treinar. Então tem um tempinho aí para o Ancelotti de fato organizar melhor esse time, né? Talvez testar ali o Fabinho como titular no lugar do Casemiro. Acho que o Fabinho entrou bem novamente no jogo. Então acho assim, é um time que tá evoluindo, é o que eu disse, né? É um time que jogo a jogo vai melhorando, vai melhorando. E é o que eu falei desde o início. É um time que tem peças que jogando no seu mais alto nível vai chegar longe na Copa. Por mais que muita gente não acredite no que eu tô falando, muita gente me chame de louco, eu estou dizendo há bons tempos que essa seleção do Brasil não é horrorosa. Muita gente colocou essa seleção como se ela fosse podre. Como eu disse no início do vídeo, tinha gente que achava que ia cair na fase de grupos. Me desculpe, gente. Hello, nós temos um bom time. A gente tá falando de Vinícius Júnior, a gente tá falando de Matheus Cunha, que viveu uma baita temporada no Manchester United, começou a Copa muito bem, 3 jogos, 3 gols marcados, tá saindo na cara do gol, tá tendo faro de gol, não perdeu oportunidades, aí fica aquela pulga. Se tivesse jogado contra o Marrocos e tivesse a chance que o Igor Thiago teve no segundo tempo lá contra o Marrocos e desperdiçou, será que o Matheus Cunha desperdiçaria? É claro que agora é muito. Tô sendo um pouco de engenheiro de obra pronta, mas será que ele desperdiçaria? Então, assim, é complicado. É complicado, eu acho que o Matheus Cunha ganhou essa vaga de titular do time, e o Ryan, eu acho que fez um bom jogo hoje e deve ser sim o titular na próxima segunda-feira. Eu acho que essa é a escalação base que vai jogar, talvez com o Rafinha voltando e ganhando minutos. E sobre o Neymar, obviamente para a gente finalizar o vídeo de fato agora, tava esquecendo do Neymar, como é que esquece do Neymar, né? Neymar entrou em campo, jogou ali 20 minutos, né, 15 minutos, ainda claramente sem ritmo de jogo, apanhando um pouco da bola, mas com muita qualidade. Ligou um ótimo contra-ataque com o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior acabou errando o passe de 3 dedos, mas foi uma bola em que o Neymar conseguiu sustentar no corpo, na disputa física com o escocês, e deu um baita lançamento de pé direito para o Vinícius. Então é um jogador que tem muito nível técnico. Eu espero que a seleção brasileira, quando tiver com o Neymar em campo, não fique querendo só tocar a bola pro Neymar,
Teve um lance no final do jogo, ali no último ataque da seleção brasileira, que o Vinícius poderia ter finalizado, ele preferiu tentar tocar pro meio da área porque o Neymar tava lá. Então, eu acho que os jogadores do Brasil têm que entender a importância do Neymar. O Neymar é muito importante, ainda é uma referência técnica. É um cara que, se tiver a oportunidade de fazer o gol, dificilmente vai perder. Tem muita qualidade, mas tem que entender que não é para tocar todas as bolas pro Neymar. Que todas as bolas não tem que passar no pé do Neymar. A seleção brasileira não é o Santos. Porque no Santos tem que passar todas as bolas no pé do Neymar, porque ele é o cara do time assim disparado. Na seleção não. A gente tem outros jogadores que podem resolver. É claro, não tô aqui comparando talento. Neymar ainda é um cara extremamente talentoso. É o brasileiro mais talentoso que eu vi na vida. Mas hoje não tem como você, por exemplo, ter a oportunidade de tocar pro Vinícius ou pro Neymar. Eu tocaria pro Vinícius. Talvez eu seja crucificado por essa frase, mas eu tocaria. Porque hoje é o cara que joga no mais alto nível. O Neymar, infelizmente, não tá mais nesse alto nível. É muito talentoso, tem muita qualidade. Como eu disse, tentou, né? Praticamente ligou ali um ótimo contra-ataque para a seleção brasileira, que caiu no pé do Vini e o Vini acabou errando, porque também estava muito cansado. Mas assim, é um jogador que vai adquirir ritmo, é um jogador que vai jogar poucos minutos. Não espere que o Brasil vai ter o Neymar como titular contra o Japão, porque não vai ter. O Neymar vai jogar poucos minutos. Vai entrar ali para ganhar ritmo de pouco em pouco. E é um jogador que vai ser importante nesses minutos finais, para ser aquele cara que tem o poder de decisão, que o Neymar tem o poder de decisão e, como eu disse, tem muita qualidade técnica e já mostrou isso nos primeiros toques na bola. Tropeçou alguns momentos na bola, mas obviamente sem ritmo de jogo, um pouco pesado, evitando correr. A gente viu o Neymar mais trotar do que correr, e eu acho que aí vai ser um problema para o Ancelotti pensar, porque quando a gente tem o Neymar em campo, a gente tem dois jogadores que não voltam a marcar. O Vini ainda faz aquela pressão ofensiva, mas também não vai voltar a marcar. Então é interessante o Ancelotti ver que num jogo de mata-mata, você colocar o Neymar pode abrir, né, um buraco defensivo. Porque tanto o Vini quanto o Neymar estando em campo ao mesmo tempo, a gente tem dois jogadores que não vão voltar a marcar. Então acho que o Ancelotti tem que estudar a melhor forma do Neymar entrar. Né? Então eu imagino que o Ancelotti vai repensar um pouco de deixar, por exemplo, o Vini e Neymar em campo juntos. Tá? Talvez, óbvio, se o Brasil estiver ganhando como hoje, estava ganhando de 3-0, sem problema. Bota os dois para jogar junto. São os dois caras mais técnicos desse time, são os caras mais embaçados desse time na questão técnica. Bota os dois para jogar, mas num jogo mais complicado, num jogo ganhando de um gol, ou algo desse tipo, eu acho que não seria tão interessante ter os dois em campo por conta dessa marcação. Só se, né, com o Neymar entrando, o Vini voltar a marcar. E aí é uma questão de conversar, de ver com o Vinícius como que vai funcionar, e é isso é papo e BO pro Ancelotti resolver. Né? Mas é só deixando aqui uns questionamentos, né, que veio surgindo na minha cabeça, vendo que o Neymar não vai voltar a marcar. E o Ancelotti tinha até dito isso, né, que o Neymar não ia ter tanta obrigação defensiva, ele disse isso na coletiva antes do jogo ontem. Mas é isso, né, senhores? Brasil líder do grupo, classificado, vamos para os 16 avos de final, mais um mata-mata de Copa, enfrentar Japão ou Suécia, quem vinha, eu acho que o Brasil é favorito. E vamos lá, jogo a jogo, a gente está vendo evolução, acho que a seleção brasileira tem mostrado algo. Não é para se iludir, não é para falar, vamos ser hexa, não, nem nada disso, mas eu acho que mostra que não é a seleção tão podre como todo mundo aí estava pintando. É uma seleção que tem condições, sim, de fazer uma Copa digna, diferentemente do que muita gente estava colocando, né? Brasil caindo na fase de grupos, Brasil caindo de 16 avos. É claro que pode ser que caia para o Japão, acho que não vai cair, ou para a Suécia, quem vir na próxima fase, acho que vai passar, né? Mas eu acho que não dá pra gente rotular essa seleção como uma seleção ruim, porque de fato ela não é ruim, ela tem bons jogadores. Tá, óbvio, não tô comparando aqui a seleção de 2002, as seleções que foram campeãs do mundo, porque são outro patamar de jogadores. A gente tá falando de Romário, a gente tá falando de Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu, a gente tá falando de outro patamar. Eu sei que para pessoas que viram 2002, viram 94 e tal, viram jogadores melhores do que a gente tem hoje. A galera que viu o Ronaldo não consegue ver o Matheus Cunha com a camisa 9 da seleção brasileira. Mas não dá pra gente dizer que esses caras são ruins. Esses caras são bons jogadores. Eu acho que estão conseguindo mostrar isso jogo a jogo dentro da Copa do Mundo. Acho que o primeiro jogo assustou todo mundo contra o Marrocos, mas era contra a seleção mais forte do grupo também. Mas a gente tá jogo a jogo mostrando uma evolução e mostrando que sim, conseguimos fazer uma Copa digna
pelo menos. Ah, Gabriel, você acha que vai ser campeão? Não acho que vai ser campeão, acho que tem seleções à frente. Mas acho que a gente consegue ali bater umas quartas ou até semifinal, quem sabe. Fechou, família? O vídeo de hoje vai ficar por aqui, né? Na verdade, o vídeo da seleção brasileira vai ficar por aqui. Esse vídeo sempre sai antes do resumo do dia. Então, até daqui a pouquinho no resumo do dia, né? Eu vou gravar logo após aqui a gravação da seleção brasileira, mas vocês vão ver depois, né? O vídeo da seleção brasileira vai sair meio-dia e o vídeo do resumo do dia deve sair às 14 horas. Fechou, família? Só agradece todo mundo que ficou aqui até o final. Peço encarecidamente mais uma vez a todos vocês que curtam esse vídeo, se inscrevam aqui embaixo no nosso canal, compartilhem o nosso conteúdo, hypem o nosso conteúdo, para que mais pessoas possam conhecer o meu trabalho e a gente formar uma comunidade muito bacana. E é claro que você não se esqueça de seguir o 12º Jogador, tanto no TikTok quanto no Instagram, que estão aparecendo aqui embaixo nesse exato momento, para você ficar 100% atualizado de tudo o que acontece no mundo do futebol e também na Copa do Mundo de 2026. Fechou, família? Até amanhã! No resumo do dia, na verdade até daqui a pouco, no resumo do dia 13.